Fala galera, Marcelo Dias falando aqui com vocês, trazendo as últimas notícias da Copa do Mundo e da nossa seleção brasileira. Hoje foi um dia sim muito especial, cheio de coisas, né? Como eu tinha dito no último vídeo, nós íamos começar essa última rodada da Copa do Mundo com 28 seleções com possibilidade de classificações. Isso tem trazido aí grandes jogos, né? Já tivemos nesses últimos dias grandes jogos. E hoje, nesse dia de hoje aí, a Argentina, que tinha começado a terceira rodada em último lugar no grupo dela, ela termina em primeiro, né? E também quero explicar uma coisinha sobre um critério que talvez alguns tenham ficado com dúvida. Qual critério a FIFA está usando nessa Copa do Mundo para desempate, né? Porque se a gente está acostumado a trabalhar ali com saldo de gols, mais gols feitos, parece que não está condizente com as seleções que estão classificando, né? Por exemplo, tinha alguns momentos ali que a Polônia estava perdendo a classificação dela para a seleção do México, né? Você olhando assim, basicamente, parecia que a seleção do México estava classificada, mas não, você olhava, você acompanhava ali pelo aplicativo da FIFA e estava dando Polônia, mesmo perdendo 2-0, e mesmo o México ganhando lá. O que está acontecendo? Vou explicar o que está acontecendo, tá? Qual o critério a FIFA está usando. Então, falando basicamente hoje, os classificados hoje, nós tivemos aí a Argentina e a Polônia, pelo grupo C, a Argentina terminando em primeiro, a Polônia em segundo ali, passando na raspa. Também muito de acordo com aquele vídeo que nós fizemos na simulação do caminho do Hexa, né? Eu sempre falo para vocês assistirem lá, vou deixar no final para vocês assistirem o caminho do Hexa, que a gente cravou a Argentina em primeiro e a Polônia em segundo e batata, deu certinho. No grupo D, deu aí a França em primeiro, já estava classificada, né? Ela só certificou a sua garantia, a sua passagem para as oitavas de final, que já estava garantida desde a segunda rodada, e a Austrália, que conseguiu se classificar ali nos últimos instantes, porque aconteceu algo espetacular no jogo contra a França, né, entre a Tunísia e a França. A Tunísia tinha chance de se classificar, e a França, então, o Didier Deschamps entrou com um time não totalmente titular, né, tinha poupado Mbappé, Rabiot, e outros titulares, ele deixou para colocar no segundo tempo. Então, esses titulares entraram no jogo quando a Tunísia já estava ganhando por 1-0. E, em tese, esse 1-0, se empatasse, desse empate entre a Austrália e a Dinamarca, a Tunísia classificava. Porém, a Austrália fez 1-0 na Dinamarca, por incrível que pareça, a Dinamarca ficou eliminada logo na primeira fase. E aconteceu algo assim, para mim, inédito, nunca vi isso acontecer em um jogo entre França e Tunísia. A Tunísia estava de 1-0, no final do jogo já estava nos acréscimos, né? Aqueles recorde de acréscimo que está tendo nessa Copa. A França empata, né? Griezmann faz o gol de empate, e com esse empate a Tunísia perderia totalmente qualquer possibilidade de classificação, né? Porém, após apitar o final do jogo, o juiz foi acionado pelo ponto para ele dar uma checada no VAR. E ao checar o VAR, o que aconteceu? Constatou-se que o Griezmann, no momento do gol, ele estava impedido. Não necessariamente no momento do gol, mas o passe, quando veio para ele, né? Eu vou voltar a cena aqui para vocês verem, mas vocês observam que no passe, o zagueiro da Tunísia resvala de cabeça, né? E para a bola no pé do Griezmann, o Griezmann então chuta. Nesse momento ele não está impedido. Mas no momento do passe lá do francês, ele estava em situação de impedimento. Aí cabia ao juiz interpretar se o cabeceio, o toque do jogador da Tunísia foi algo involuntário ou se foi voluntário. É algo que não interferiria no passe ou se interferiria no passe. E o juiz interpretou que sim, que interferiria. Então isso dava condições de impedimento para o Griezmann no momento do passe. E com isso o gol francês foi invalidado, que fez dar um respiro de possibilidade para o time tunisiano. Então isso deu assim, foi um momento de altos e baixos ali, foi algo sensacional, diferente, que eu nunca tinha visto, foi muito bacana. Mas independente disso, a Tunísia acabou não se classificando, passando aí a Austrália e a França. E no outro grupo, a Argentina e a Polônia. Então, após esses jogos, como que já está o chaveamento para as oitavas de final? Então nós já temos aí, certo, no dia 3, meio-dia, a Holanda enfrenta os Estados Unidos. Também no dia 3, às 4 horas, a Argentina pega a Austrália. No dia 4, a França vai pegar a Polônia.
e a Inglaterra enfrenta Senegal. Esses são os chaveamentos até o momento para as oitavas de final. Falando um pouco aqui da seleção brasileira, vamos falar de notícias da seleção brasileira. Então, olha só, essa notícia sobre a seleção brasileira. O que já é certo é que o Tite vai realmente usar um time alternativo nesse terceiro jogo, então ele vai aproveitar essa última rodada para testar algumas peças que ele não havia testado, né? Alguns jogadores, ver como é que vão sair e para saber se para tirar também é bom para tirar aquele estresse, né, do jogador que está no banco, né, que está assistindo tudo ali de perto. Então, muito possivelmente, ele ainda tem 3 dúvidas, praticamente 8 dos 11 titulares já definiu, ele está com dúvida só em 3. Então, basicamente, o time vai ser no gol o Ederson, Dani Alves na lateral direita, Militão, Bremer e Alex Telles. Fabinho, aí vem a primeira dúvida, Fred ou Bruno Guimarães, tem essa primeira dúvida. Segunda dúvida, Rodrigo ou Everton Ribeiro. O Antony, certeza que vai jogar já como titular. Gabriel Jesus ou Pedro, ele está em dúvida também. E Gabriel Martinelli. Você vê que é um time totalmente diferente daquele que nós vimos nas 2 primeiras rodadas, né? Isso significa que Ederson, Daniel Alves, Bremer e Fabinho já têm as suas estreias no Mundial garantidas, a dupla do Flamengo. Everton Ribeiro e Pedro também aguarda a sua primeira oportunidade, né? Então, Militão foi o lateral direito titular durante a vitória sobre a Suíça, assim como o Fred começou ao lado de Casemiro e Paquetá no meio-campo. Lembrando que a seleção tem 3 desfalques confirmados devido a lesões: os laterais Danilo, Alexandre e o meio-atacante Neymar, que continua lesionado, porém existe aí a previsão de que ele volte já para as oitavas de final. Vamos aguardar, tomara que sim, né? Que aí o Brasil vem com força total para as oitavas de final. Antes da jornada da seleção brasileira começar no Catar, Tite já havia dito que faria sempre que possível uso das substituições durante as partidas para poupar a energia dos seus atletas. O clima do Catar e o calendário seriam 2 fatores a serem considerados para tomar essa decisão. Então, assim, ele aproveita realmente para descansar, porque um mês é um prazo muito apertado para você ter 7 jogos, isso para a seleção que chega na final, né? Então, são 7 jogos em 30 dias, é muita coisa. Então ele aproveita para dar esse revezamento. E tem outro agravante: o calor lá no Catar é muito grande, né? Por isso que essa Copa está sendo feita fora de época, né? Porque lá é inverno, e apesar de ser inverno ainda é muito quente. Imagina se estivesse no meio do ano, né? Os jogadores não aguentariam. Então, parece para times que jogam na Europa, acostumados com frio, seria uma desvantagem realmente muito grande. Agora, falando de um ponto interessante, né, do critério de desempate, né? A Polônia, ela estava com critério de desempate para cima do México, sabe qual que era? Cartões amarelos. Quantidade de cartões amarelos levados durante a Copa. Então, no momento que o México havia tomado um gol de diminuição, ficou 2-1 para o México, o critério foi cartões levados. Então, o México tinha levado 7 cartões amarelos, a Polônia levou 5 cartões amarelos até aquele momento. Então, esse realmente foi o critério que fez com que a Polônia se classificasse para as oitavas em segundo lugar. Nós tivemos algo parecido no jogo do Irã, na última rodada do jogo do Irã, né, Irã e Estados Unidos. Se o Irã empatasse, ele se classificaria no lugar dos Estados Unidos. E se você pegar lá para ver na tabela, por que o Irã se classifica sendo que ele está perdendo em saldo, né? Aí o que estava contando era o confronto direto contra Gales, né? Se Gales empatasse com a Inglaterra e ele empatasse ali com os Estados Unidos, ele ganharia pelo critério do confronto direto contra o país de Gales. Então, esses são os critérios da FIFA, né? Então, deixa aí embaixo no comentário o que você acha. Você acha que mesmo com essa grande quantidade de jogadores reservas, o Brasil ainda tem condições de fazer uma grande partida com uma seleção africana que a gente sabe que é osso duro de roer, né? Eu costumo dizer que em Copa do Mundo não há zebra. Eu acho que, tirando o Catar, que é um time convidado, se fosse por questão de eliminação, apesar de ter sido campeão asiático, né? Mas eu acredito que por questão de eliminatória talvez ele não se classificaria, mas por critérios técnicos eu acredito que não há zebra em Copa do Mundo, e essa Copa está mostrando isso, né? Então aguarde seu comentário aqui embaixo, não deixe de dar o seu curtir para fortalecer a nossa comunidade aqui no canal, e vamos para sexta-feira, tem aí a terceira e última partida do Brasil, e amanhã tem mais jogos eliminatórios que vão definir classificados para a oitava de final. Aguardo vocês no próximo vídeo, forte abraço e até lá!